Um dos lançamentos mais aguardados do Prime Video chegou e chegou em dose dupla. A Menina que Matou os Pais conta a história de um crime brutal que chocou o Brasil. Então fica nesse vídeo que eu conto tudo pra vocês sobre esse filme. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Em outubro de 2002, Suzane von Richthofen, o namorado dela, Daniel Cravinho, e o cunhado Christian Cravinho articularam e mataram Manfred von Richthofen e Marisia von Richthofen, pais de Suzane. O crime brutal deixou o Brasil em choque pela crueldade e frieza com que o crime foi cometido. Os dois foram mortos enquanto dormiam com golpes de barra de ferro. Quase 20 anos depois, a Amazon Prime Video reconta essa história em detalhes pra gente. É verdadeira essa acusação? Como aconteceu? A ideia da produção foi dividir essa história em dois filmes. Não por ser uma história longa, os dois filmes são até curtos, mas por querer dividir cada filme em uma versão de cada acusado. Ou seja, um filme que mostra a versão de Daniel Cravinho e outro que mostra a versão de Suzane von Richthofen. E só por aí eu vejo que o filme já fez o seu primeiro acerto. Até porque eu acho que se a ideia era mostrar versões diferentes do crime, isso poderia ficar um pouco confuso se tudo fosse contado em um único filme. Toda a história gira em torno do dia do assassinato dos pais de Suzane. Inclusive, o filme, nas duas versões, começa com Suzane, o irmão dela, Andreas, e Daniel Cravinho aguardando a chegada da polícia para um suposto arrombamento de casa. Outra coisa que eu achei bem legal no filme foi o fato da história não ficar focada 100% no dia do crime. O roteiro volta 4 anos antes do assassinato para contar como os dois se conheceram e como o relacionamento deles era visto tanto pela família de Daniel quanto pela família de Suzane. Em O Menino que Matou Meus Pais, que é a versão de Suzane, a família dela era super carinhosa, cheia de amor e com muito cuidado pelos filhos. Já a família de Daniel tinha uma condição financeira menor, mas sempre a tratou muito bem. No entanto, Daniel e o irmão Christian tinham uma ambição exagerada, ao ponto de passar por tudo e por todos para conseguir o que queriam. Isso, segundo a versão de Suzane. Já em A Menina que Matou os Pais, que é a versão de Daniel, a família de Suzane era extremamente problemática, com diversos casos de agressão, infidelidade e até abusos. Já a família de Daniel sempre foi amorosa e tanto ele quanto o irmão sempre trabalharam e lutaram pelo que queriam. Inclusive, nessa versão, mostra que Christian Cravinho tinha tentado impedir que o crime fosse cometido. Tanto em O Menino que Matou Meus Pais, quanto em A Menina que Matou os Pais, nós podemos ver diversas cenas muito parecidas, só que com versões diferentes. Claro, até para dar o tom de versões distintas de cada acusado. E nesse ponto das cenas, eu tenho que fazer uma observação que eu achei muito interessante. A montagem e a produção do filme não se preocuparam apenas em mudar as falas dos atores, mas também em mudar personagens de posição, mudar ângulos de câmera e até mudar roupas dos personagens. Sei que o Daniel conta uma história completamente diferente. Imagina se o avião dos meus pais caísse. Facilitaria muito. Hoje eu sei que ela conta uma história totalmente diferente. Imagina se o avião dos seus pais cai na volta. A gente finalmente ia ter esse paraíso aqui. Isso é muito massa, porque pense comigo, sempre que eu conto uma versão de uma história, eu tenho a minha visão daquele instante. Já outra pessoa contando a mesma história vai ter outra visão daquele mesmo instante. Quase sempre a gente vai ter uma opinião contrária sobre a cor da roupa que estávamos usando, sobre a posição de algum objeto, e isso foi muito bem pensado no filme. O estilo do filme me agradou, mas ao mesmo tempo me deixou um pouco incomodado. Parecia uma reconstituição. Eu acho que faltou um pouco mais de cinema. E parando para pensar nesses dois filmes, eles lembram muito aqueles programas policiais tipo Você Decide, Linha Direta, esses programas que eram famosos no final dos anos 90. Não é que o filme não se aprofunde na história ou no íntimo dos personagens. Eu só vejo que ficou muito superficial, uma grande versão de cada um dos acusados. E por conta de tudo isso, é que no meu ponto de vista, ficou com essa cara de reconstituição e até de um documentário. Mas uma coisa que está sendo super comentada e com toda a razão são as atuações nesses dois filmes. Tirando Carla Dias e Leonardo Bittencourt, que interpretam o Daniel Cravinho, os demais personagens têm pouco tempo em tela e não tem muito espaço para demonstrar o talento de cada um deles. E isso é até compreensível,
já que, como eu disse, o filme foca mais no relacionamento de Daniel e Suzane, com base na versão de cada um deles. A atuação de Leonardo Bittencourt, ainda que bem menos explorada do que a de Carla Dias, é muito boa e traz na gente todos os sentimentos de raiva e tristeza com aquele personagem. Ainda na versão dele, eu acho que faltou dar mais destaque ao próprio Daniel, mas claro, dá pra gente sentir o bom trabalho desenvolvido pelo ator. Mas e a Carla Dias, hein? Minha gente, que atuação sensacional. Eu, pelo menos, achei. Em O Menino que Matou Meus Pais, nós podemos ver uma Carla Dias dando vida a uma Suzane dissimulada, fria e com a mente completamente doentia. Já em A Menina que Matou os Pais, Carla Dias interpreta uma Suzane psicótica, problemática, perigosa e terrivelmente assustadora. E em ambos os filmes, a atuação da atriz é um show para quem está assistindo. Carla Dias ganha espaço e dá pra gente, na medida certa, tudo o que é para ser entregue daquela personagem. E isso traz na gente todas as sensações de repulsa, raiva e desprezo pela atitude fria da garota. Já a fotografia do filme não é lá essas coisas todas, mas trabalha bem, principalmente nos momentos de alucinação, quando Suzane e Daniel estão sob efeito de drogas, ou durante a cena terrível da morte dos pais de Suzane. Particularmente, eu fiquei muito satisfeito, embora não tenha ficado nada impressionado. Mas e o filme? Ou melhor, os filmes? São bons? São. Como eu disse, não são extraordinários, fora da caixinha, nada disso. Até porque existe uma certa limitação para a produção, que é recontar um crime que muita gente já conhece. Eu vejo que isso não abre muito margem para idas e vindas durante o filme. Mas ainda assim, eu vejo que o filme é super válido para conhecermos a fundo essa história, entender melhor cada ponto de vista e compreender um pouco mais sobre a condição da mente humana. O filme também gerou uma certa revolta das pessoas na internet por acharem que o filme está dando audiência para os criminosos e até fazendo apologia a esse tipo de crime. Eu discordo. A arte tem um papel de mostrar a condição humana nas mais diversas situações. O crime foi brutal, mas o filme nos ajuda a entender, embora não seja justificável, um pouco melhor o crime e, quem sabe, perceber nas pessoas à nossa volta sinais desses comportamentos absurdos que são mostrados no filme. Com base em tudo que eu falei nesse vídeo, a minha nota, tanto para A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, é 8. Como eu falei no início desse vídeo, os filmes estão disponíveis lá no Prime Video. E se você quiser assistir, eu recomendo você começar por O Menino que Matou Meus Pais, que conta a versão de Suzane. Embora, claro, não exista uma ordem correta para assistir esses dois filmes. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, e se você gostou, já deixa o like aqui embaixo. E se você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever no canal. Um abração para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Fui!